Muito obrigado, Mestre Jesus. Que tua paz e teu amor nos envolva sempre, sempre. Nesses momentos de estudo e os nossos momentos diários, quando vamos colocar em prática tudo de bom que aprendemos contigo. Que assim seja. Paulo, meu amigo, você tem aí 45 minutos para abordar, viu? Fica à vontade, se sinta em casa. Aqui somos todos alunos, aprendizes, viu? Aí depois, no finalzinho, a gente abre a palavra para poder alguém que queira fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, viu? Fica à vontade. Jesus te Ok, ilumine. Alberto, ok, muito obrigado, Alberto. Só lembrando que eu não sou um palestrante propriamente, eu não me considero tal. Tá? Eu sou um contador de histórias. Tá? Gosto muito de contar histórias, claro que histórias com H, evidentemente, né? Histórias com H. Eu vou colocar aqui um arquivo, não vai aparecer para vocês, não precisa não, na verdade é só alguns tópicos que eu tenho aqui, então eu não vou ver vocês aqui por inteiro. Então, se você precisar me interromper alguma coisa, você pode usar o microfone e falar, tá bom? Porque talvez eu não te veja aí, tá certo? Tá dando para ver um pedaço. Muito bem, e antes de mais nada, Alberto e companheiros, eu gostei muito do nome da sala aí, da homenagem a Chico Xavier, não é? Que é uma figura para nós espíritas, uma liderança muito grande em todos os aspectos, né, que a gente possa imaginar. Chico Xavier é uma liderança para nós. Muito bem, esse tema que nos foi sugerido, aí Alberto sugeriu, tá? Ele está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. Tá? É um capítulo maravilhoso, extraordinário do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Como todos os outros, evidentemente, mas esse especialmente, o capítulo 19, é extremamente importante. Tá? Eu gostaria de começar as nossas reflexões, né, dizendo o seguinte: o que é a fé? Tá? É um tema bastante recorrente nas casas espíritas, nos meios religiosos, enfim. Eu vou trazer alguns textos aqui, a gente vai refletir em cima desses textos, em cima do texto de Kardec no Evangelho. O que é a fé? Entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. A fé, portanto, é ação. Tá? Olha só que coisa curiosa. Parte desse texto está no capítulo 19. A fé é ação. Tá? A fé, aquele que tem fé, evidentemente, que tem muita fé, melhor dizendo, ele não fica de braços cruzados. Essa fé, ela é operante, ela é ativa o tempo todo. Tá? É o que nos diz o nosso companheiro Kardec. Paulo de Tarso, né, o convertido de Damasco, né, que foram um dos discípulos de Jesus, aliás, ele não foi apóstolo propriamente, aliás, ele foi um dos perseguidores de Jesus, ele fez a seguinte definição: a fé consiste na firme confiança, né, na certeza, daquilo que se espera, na convicção daquilo que não se vê, não é? Que não se vê. A fé, meus amigos, né, como o texto do Evangelho traz para a gente, como esse capítulo traz para a gente, é algo inato em nós, ou seja, já nasce conosco. Tá? É um sentimento interno de cada um de nós. Mas quando é que surge propriamente a fé?
no homem, a fé, como eu falei, é o sentimento inato dos seus destinos futuros. Né? É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Ela está presente nos seres humanos desde a criação, mas necessita ser desenvolvida. No princípio, diz Kardec, né, apenas acreditamos, depois compreendemos e finalmente vivenciamos. Esses 3 pontos que os espíritos nos trazem, que Kardec nos traz, segundo os espíritos, a fé é um sentimento inato, ou seja, já está dentro de nós como espíritos. Só que ele está, como foi falado aí no texto, em estado latente, ou seja, ele precisa ser desenvolvido. Então, no princípio da nossa criação, né, ao longo das nossas experiências, nós apenas acreditamos. Né? E mais tarde, depois de muito experienciarmos, nós compreendemos. E, finalmente, nós vivenciamos essa fé. Vivenciar a fé já é um estágio bastante avançado desse sentimento, já bastante desenvolvido em nós. Tá? Mas quais são os benefícios que nós observamos na fé? Vou trazer aqui principalmente 2. Tá? O primeiro deles, transpor os obstáculos. Tá? No sentido próprio, né, ainda dizendo Kardec, né, é certo que a confiança nas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si mesmo. Aqui, porém, evidentemente, Kardec e os espíritos falam dessa fé não apenas do ponto de vista moral, né? Melhor dizendo, não apenas do ponto de vista material, mas principalmente do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual. Né? E que obstáculos são esses e que Jesus tanto falou? Aliás, esse capítulo 19, começa inclusive com uma cura que Jesus faz de um jovem, né, que estava obsidiado por espíritos muito tenazes, né, em perseguir aquele jovem, e nenhum dos seus apóstolos conseguiu curá-lo. Né? E Jesus, então, realiza a cura. Né? É aí que ele fala aquela famosa frase, né? Ele não foi curado pela falta de fé. Né? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis para as montanhas, muda daqui para ali, e as montanhas se mudariam. Não é? Então, que montanhas são essas? Né? Nós cansamos de ouvir isso nas casas espíritas, que montanhas que Jesus se refere, evidentemente. Né? As montanhas que nós mesmos, inclusive nós, espíritos, que nós construímos essas montanhas, nós mesmos, ao longo dos tempos, nós elevamos essas montanhas, e aí essas montanhas, elas se sucedem umas na frente das outras, e se torna difícil nós transpormos essas montanhas. Então, as montanhas que a fé desloca são as nossas dificuldades, as nossas resistências, até mesmo a nossa má vontade. Não é? Em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quanto se trate das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, por exemplo, o interesse material, o egoísmo, né? A cegueira do fanatismo, nós vamos falar um pouquinho mais adiante sobre isso também, né? As paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, o primeiro ponto de benefício que a fé nos traz é justamente transpor esses obstáculos. Né? Muito bem. Tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, tá? que é a obra básica do Livro dos Espíritos, né? a obra base lá da doutrina espírita,
A pergunta 909, o Livro dos Espíritos é feito de perguntas e respostas, né, como nós sabemos. A pergunta 909, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos. Pode o homem vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E os espíritos, então, sabiamente respondem, sim. E às vezes com um esforço insignificante. O que lhe falta é a vontade. Olha que resposta surpreendente os espíritos nos dão, né? Ou seja, sim, podemos demover esses obstáculos, mas o que falta é a vontade. Olha que coisa curiosa. Nós imaginávamos que tínhamos essa vontade, né? E no fundo, essa vontade ainda é muito pequena para transpor esses obstáculos, né? E os espíritos nos dizem que o esforço, muitas vezes, é muito pequeno. O que falta é a vontade. Aliás, a vontade é um outro atributo, é uma outra qualidade do espírito extremamente importante, tal qual a fé. A vontade é um atributo tão importante que, por exemplo, o que fez nós estarmos essa noite conversando a respeito da doutrina espírita, a respeito do espiritismo, a respeito da fé. O que fez com que eu estivesse aqui na noite de hoje, conversando, refletindo junto com vocês? Foi a vontade. O que fez com que nós viéssemos aqui essa noite e estarmos conversando entre nós? Foi a vontade. Né? Então, parece uma coisa insignificante, não é? Mas nós colocamos como uma coisa muito grandiosa, não é? Ou seja, esse sentimento da vontade é mais uma qualidade nossa, vamos dizer assim, é uma propriedade do espírito, é uma força muito grande do espírito e que muitas vezes nós negligenciamos. Aliás, quase sempre nós esquecemos desse poder que nós temos, que é a vontade, inclusive. Tá? E um outro benefício que a fé nos traz, a certeza e a confiança de se atingir um objetivo. Né? Ela dá, a fé, uma espécie de lucidez, né? Que permite que se veja em pensamento ainda a meta que se quer alcançar, né? E os meios de chegar lá. De sorte que aquele que a desenvolve caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, pode ela dar lugar que se executem coisas, que se execute grandes coisas. Né? A fé, meus amigos, ela nos dá essa segurança, ela nos dá essa certeza daquilo que queremos verdadeiramente. Né? A fé, ela é diferente de acreditar. Né? Acreditar tem a ver com a crença naquilo que acreditamos. Né? Acreditar no momento, a gente podemos, por exemplo, acreditar numa coisa num momento e no momento seguinte não acreditarmos mais. Então, a fé vai muito mais além. A fé é uma certeza. É diferente exatamente de somente acreditar. Né? Mas, diz-nos Joana de Ângeles, que é a mentora do nosso querido Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte: qual é o poder da fé? Ela diz que a fé propicia a coragem para os enfrentamentos, ante a certeza de que se encontra bem conduzido nos comportamentos que assume. Robustece a esperança, toda vez quando o desânimo ameaça sob justificativas destituídas de fundamento. Promove a alegria de lutar, né? Ou seja, a fé promove essa alegria de lutar, traz a esperança, robustece a esperança, embora as circunstâncias não se lhe apresentem favoráveis. Não é? É motivação contínua a fé para o prosseguimento nos labores encetados, nos labores que nós realizamos diuturnamente. Então, a fé
ela robustece a esperança, ela promove a alegria e nos dá essa certeza daquilo que deveremos realizar. E ainda no Evangelho, voltando ao Evangelho, melhor dizendo, Kardec diz o seguinte sobre ainda o poder da fé. Ele diz que o poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Nós vamos tentar falar um pouquinho também sobre isso. Por ele, né, pelo magnetismo, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhes as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, quase irresistível. Aquele que é um grande poder fluídico normal juntar uma fé ardente, pode, unicamente pela vontade dirigida ao bem, operar fenômenos especiais de cura, e outros mais que antigamente eram tidos como prodígios. Né? O magnetismo. Kardec nos diz que uma das formas de provar, de demonstrar, melhor dizendo, a fé, está justamente no magnetismo. Uma delas nós observamos diuturnamente, que é através do passe. Né? Quantas pessoas, por exemplo, já se declararam, né, existem pesquisas sobre isso também, curadas de enfermidades assim bem difíceis, enfermidades longas, e que foram curadas por conta do passe, por conta do magnetismo, por conta dessa energia que se dirige através do passe. Né? Uma outra demonstração de extrema fé também eram as curas, tá? Que eram realizadas na época de Jesus e depois disso também, hoje nós vemos também nas casas espíritas, não é? Através do passe, os ditos milagres de Jesus, e que na verdade não eram milagres no sentido que damos a essa palavra, porque, segundo a doutrina espírita, milagre propriamente não existe, porque o milagre seria derrogar as leis divinas. E Jesus jamais derrogou as leis divinas. Né? Eram fenômenos de cura que não eram muito bem compreendidos até então e que agora a doutrina espírita nos ajuda a compreender. Então, uma forma de demonstrar a fé, nos diz Kardec, é justamente através do magnetismo, através das curas, né, que foram realizadas e que são, muitas vezes, ainda realizadas. Kardec nos diz ainda o seguinte, uma coisa importante. Não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Veja só, meus amigos, normalmente nós dissociamos a fé da razão, como se fossem coisas antagônicas, coisas diferentes, coisas diversas, né? A fé e a razão. E nós vimos, através da doutrina espírita, que é justamente o contrário. Não é? Fé e razão se andam juntas, né? Caminham juntas. A fé não está dissociada da razão. Normalmente, nós associamos a fé a questões religiosas, a religiosidade, e não é apenas isso. Né? A fé dissociada da razão, diz-nos Kardec, os espíritos, ela acaba tendendo para o fanatismo, como o próprio texto fala, né? Através da fascinação, por exemplo. Né? E a fascinação, ao contrário de caminhar junto com a razão, ela oblitera a mente, né? A mente e a vontade. Né? Um indivíduo fascinado, por exemplo, tem a sua vontade cerceada. Né? E aí não é a fé verdadeira, propriamente. Né? É uma fé fanática, que não caminha com a razão. Então, segundo Kardec e os espíritos, a fé caminha lado a lado com a razão. O espiritismo vem justamente demonstrar isso através da ciência espírita, através das curas que ele demonstra o tempo todo, diuturnamente. Né? A fé, meus amigos, ela é fruto da experiência, não é? Da maturidade espiritual. Tá?
Não acreditem vocês, certamente vocês sabem disso, que Deus simplesmente, ele não escolheu aleatoriamente, não, eu vou dar mais fé para uns e vou dar menos fé para outros. Não, absolutamente. A fé é fruto das experiências ao longo dos tempos, ao longo das reencarnações, né? Ao longo das diversas experiências que tivemos durante muitas encarnações. Existem pessoas, por exemplo, né, que têm uma fé que parece tão fácil, que as coisas parecem tão fáceis. É porque, na verdade, esses indivíduos, essas pessoas, elas já galgaram mais, elas já experienciaram mais, elas já adquiriram uma maturidade espiritual que lhes confere essa segurança, que lhes confere essa serenidade, que lhes confere essa paz, que é uma conquista, na verdade, por conta dessas experiências, né? Em alguns parece natural, né? É o resultado das experiências pretéritas, como eu já falei, trazidas pela reencarnação, né? Haroldo Dutra, certa vez, disse uma coisa curiosa, eu vou plagiar ele aqui agora. Ele disse o seguinte: a agricultura, por exemplo, é um ato de fé. Quando você planta, plantar é um ato de fé. Por quê? Porque você acredita, você tem a certeza, melhor dizendo, que aquele fruto irá germinar, né? Que aquela planta irá crescer. Então, você tem aquela certeza. Como eu falei no início, fé não é simplesmente acreditar, é algo mais, é ter essa certeza, né, que o Espírito traz consigo, né, ao longo de muitas existências, né? Aliás, de existências árduas, muitas vezes, né, a duras penas, né? Esses espíritos mais amadurecidos, né? É claro que eles não, como eu falei, eles não adquiriram da noite para o dia, né? Foi a duras penas, né, que eles adquiriram essa segurança, essa certeza, né, naquilo, nos atos que eles realizam. Tá? Eu vou contar uma história aqui, tá? História verídica, né, de um cantor, né, que talvez seja conhecido da maioria ou de alguns, Moacir Franco. Tá? Ele hoje já tem uma certa idade, já é idoso, né? Um cantor, artista, apresentador, autor, né? Ele tem muitas qualificações artísticas, né? Certa feita, ele conta uma história bastante curiosa relacionada à fé, relacionada a acreditar naquilo que ele empreendeu no início da carreira dele. Ele conta uma história bem interessante, tá? No início da carreira, ele foi fazer um show numa cidade do interior de São Paulo, né? Em Guarulhos, se não me engano. E lá para os idos do final da década de 70, foi no início da década de 80, um negócio desse assim. E ele disse que foi um show horrível, porque no dia, na noite, chovia muito, mas muito mesmo, caiu um temporal muito grande, né? Mas ele insistiu ali em ir para aquele show, em realizar aquele show, e choveu muito, deu pouquíssimas pessoas, e as pessoas, os poucos que ficaram, assistiram o seu show ali até o final, tá? E ele ficou muito triste, estava ali triste, né? Mas ao mesmo tempo, né? Acreditando que tudo aquilo daria certo, de que sua carreira daria certo e tudo mais. Quando acabou o show, ele foi procurado por um jovem todo molhado, né? Todo molhado, né? E aí chegou para ele e disse: seu Moacir, eu vim te pedir aqui, tá? Eu faço parte de uma dupla sertaneja, né, de música sertaneja, que eu toco aqui na minha cidade e tal, e gostaria da sua autorização para gravar uma música sua. Aí ele, pois não, tal. E que música vocês querem gravar? Né? Ele perguntou. Eu quero gravar, nós queremos gravar aquela música Seu Amor Ainda é Tudo, Seu Amor Ainda é Tudo.
E aí, Moacir Franco disse, tá, claro, já está autorizado, essa música, eu nem me lembro direito da letra, ela não fez sucesso, né? Pode gravar, sim, já está autorizado, tá? Mas como é o nome da dupla mesmo de vocês? E aí o rapaz disse, é João Mineiro e Marciano, né? E aí ele disse, tá bom, pode gravar essa música. Essa dupla, João Mineiro e Marciano, começou gravando essa música de Moacir Franco também é autor, e simplesmente venderam 2,5 milhões de discos. Ganharam 8 discos de ouro com essa e com outras músicas que Moacir Franco haveria de escrever apenas para aquela dupla, né? E tantas outras músicas, como, por exemplo, Ainda Ontem Chorei de Saudade, Ainda Ontem, não vou cantar porque eu não sou cantor, evidentemente, mas eu gosto muito de música sertaneja. E aí, Moacir Franco conclui a sua história dizendo o seguinte, se ele não tivesse a fé, talvez aquela noite tivesse sido uma das piores noites da vida dele, e realmente tinha tudo para ser pior. E aí ele conclui a história dizendo, quando a noite estiver mais escura, é porque está perto de amanhecer. E aí ele gravou, né, a dupla gravou essas músicas, e Moacir Franco passou a escrever várias músicas para a dupla, e eles fizeram muito sucesso, a dupla João Mineiro e Marciano, né? E já desencarnaram, né? Primeiro um e depois o outro, enfim, deixou grandes músicas, grandes obras, e Moacir Franco está aí ainda trazendo essas obras maravilhosas. Pois bem, meus amigos, a fé, nós temos exemplos muito grandes de fé, de realizações de fé, principalmente entre os cristãos primitivos, né? Grandes exemplos de fé nós temos, principalmente daqueles espíritos, né, dos cristãos primeiros, né? Lá, logo que Jesus desencarnou, a grande maioria foi perseguido e muitos morreram em holocausto, né? A maioria dos apóstolos, ou melhor dizendo, todos, né, com exceção apenas de Judas e de João, o evangelista, que desencarnou velhinho, né? Desencarnou de velhice, né? Lá na ilha de Patmos, na Grécia, né? Exilado. Todos os outros apóstolos desencarnaram de modo muito, muito cruel, inclusive, né? Muito doloroso. Alguns foram comidos vivos pelos leões, né? Outros foram queimados vivos em praça pública, né? Outros foram apedrejados, né? Outros foram até crucificados. Foram mortes terríveis, que todos eles tiveram, os apóstolos, né? Judas não foi, porque Judas cometeu suicídio antes mesmo da morte de Jesus. E todos os demais desencarnaram nessa condição. Mas todos eles, nos contam a história, eles não receavam a morte. Ao contrário, eles tinham certeza dessa imortalidade. E essa certeza lhes dava uma fé muito grande. E faziam com que eles desencarnassem nessa certeza. Tá? E essa certeza que eles tinham foi por conta do próprio Cristo ter demonstrado essa imortalidade e ter retornado, né, após ter sido crucificado, e ter dito, olha aqui, eu continuo vivendo, cada um de vós também continuará vivendo. Então, os cristãos primitivos, os apóstolos, eles tinham essa certeza, né, na continuidade da vida. Então, eles desencarnavam extremamente tranquilos, né? E, claro, sendo recebidos pela espiritualidade. Dá licença, tomar uma água aqui. Pela espiritualidade. Então, essa fé lhes dava uma demonstração muito grande de força, né? De certeza naquilo que eles acreditavam, né? Eram exemplos magníficos de fé a gente tem. Se vocês me permitem, tá?
eu vou contar, vou trazer aqui um caso científico que está numa obra, não estou com ela aqui agora, com esse livro, um livro chamado Cérebro Espiritual. O autor dessa obra, né, um neurocientista canadense chamado Dr. Mário Beauregard, ele fez uma tese de doutorado lá no Canadá com as freiras carmelitas. Tá? Não sei se foi no Canadá ou se foi nos Estados Unidos. Ele era canadense, mas eu acredito que tenha sido nos Estados Unidos que ele fez esse experimento. Tá? Ele fez uma pesquisa muito interessante a respeito da fé, junto com essas freiras. Né? Ele pegou essas freiras viviam em claustros, né? Elas viviam em oração, não saíam, tá? E a pesquisa pretendia avaliar se a prece, se a oração tinha algum efeito a nível cerebral, né? Se o êxtase, melhor dizendo, místico, né, alterava de alguma maneira o cérebro. Tá? Isso tem muito a ver com a oração, evidentemente, e também com a fé, tá? Segundo os experimentos do Dr. Mário. Tá? O que foi que ele fez? Ele pegou essas freiras, né, e fez o escaneamento cerebral delas durante muito tempo. Né? O escaneamento do cérebro sugere que as experiências tinha origem fora do cérebro e não originada pelo cérebro. Olha só que coisa interessante, um pesquisador, um cientista. Né? E essa pesquisa do Dr. Mário ajudou a explicar o seguinte, que à luz da ciência, a fé, a ação da mente sobre a matéria e a intuição ajudou a explicar esses fenômenos. Olha que curioso. Ao refutar essas respostas da ciência tradicional, né, o cérebro espiritual, como é chamada essa obra, né, desvenda as verdadeiras origens de todos esses mistérios. Olha que interessante. Né? Na pesquisa, o Dr. Mário descobriu 2 tipos de orações. Olha só. A oração ritualística e a oração real. Tá? Olha só o que ele traz. Isso tem tudo a ver com o que a doutrina espírita explica. A oração ritualística, que não significa absolutamente, segundo o experimento dele, né? A oração ritualística que não significa absolutamente nada. É uma repetição de palavras, hábito que não causa nenhum tipo de alteração cerebral. Chegou à conclusão, Dr. Mário. A oração ritualística, que ele chamou. E a oração real, que ele denominou, né? O cérebro passa a funcionar em ritmo diferente. O poder de processamento é maior. Né? E a percepção da realidade aumenta. Qualquer coisa que você faça, né, nesse momento místico, né, que ele chamou, né, fará com maior capacidade. Ou seja, o cérebro expande a sua capacidade nesses momentos. Né? Naqueles momentos de oração real e não da oração ritualística, ou seja, ele pegou aquelas pessoas que oravam simplesmente da boca para fora, né, as freiras, e aquelas que oravam de forma real, aquelas que oravam com sentimento de fé, né, colocavam fé na sua oração. E aí acontecia essa segunda parte, ou seja, o cérebro passava a funcionar de uma forma diferente. Né? Ele teve outras descobertas nesses experimentos, tá? Não vou trazer todos aqui, que ficaria muito cansativo. Né? Através dos neuropeptídeos, que são uns elementos químicos que o cérebro produz quando a pessoa está nesse momento de oração, nesse momento místico. Né? Ele fez grandes descobertas também. E logo, finalizando essa experiência do Dr. Mário, ele diz o seguinte: logo, as pessoas que experimentam experiências religiosas reais, não apenas na oração, aumenta a sua saúde e aumenta a sua longevidade. Foi detectado com os experimentos do Dr. Mário, não é? Com as
as freiras, durante muito tempo, ele fez esses experimentos. Uma outra coisa interessante também, né? Ele descobriu que o seguinte, que a ciência acreditava que tudo estava no cérebro, não é? As emoções, como a raiva, o ódio, etc. Né? Descobriu-se com esse experimento, né, então, que esses neuropeptídeos, que são elementos químicos que o cérebro produz em determinadas circunstâncias, né, que se uniam aos neurotransmissores e se derramavam na corrente sanguínea. Olha que coisa curiosa, né? Isso é uma descoberta dele. Né? E que todas as células do nosso corpo possuem receptores para esses neuropeptídeos. Isso significa o quê? A conclusão que ele chegou. E quando você, o ódio, por exemplo, derrama, né, essa emoção derrama em você, ele não atinge somente, ele atinge todo o seu corpo. Né? Atinge o fígado, atinge o rim, atinge o coração, porque todas as células do nosso organismo, ele descobriu, têm receptores para esses neuropeptídeos. Né? Então, se você odeia, por exemplo, tem uma reação química, né? Todas as células do seu corpo acabam sentindo, e ele provou isso cientificamente. E se, desculpa, e se você ama, da mesma forma, né? Tudo isso derrama no seu organismo de forma positiva. Né? Todos os seus órgãos, diz o Dr. Mário, né, compartilham da sua emoção. Então, durante as experiências que ele realizou, observou-se que todo o corpo se alterava e havia uma eficiência maior do sistema imunológico, de pelo menos 32%. Né? Então, a pessoa, durante essas experiências, durante muito tempo ele fez essas experiências, né, com essas freiras, né, adquiriram, né, aquelas que oravam, né, aquelas que tinham mais fé, né, elas experimentavam, né, que tinham experiências religiosas reais, né, aumentava a sua saúde, aumentava a sua longevidade. Essas pessoas viviam mais, inclusive essas freiras viviam mais. Então, isso quer dizer, isso nós da doutrina espírita, nós já sabemos disso. Né? Nós já sabemos que é o espírito quem comanda tudo isso, né? O espírito quem comanda o corpo, né? E que o corpo é uma veste, né, que reflete aquilo que vai no espírito. Não é? Então, foram experiências muito importantes que o Dr. Mário trouxe para nós. Eu gostaria de contar uma história, mais uma história aqui para encerrarmos essa primeira parte do nosso encontro, tá? Que talvez vocês já conheçam, mas ela é bastante ilustrativa naquilo que a gente está conversando hoje, que é a história da mulher hemorroíça, conhecida como a Dama da Fé. Quem é a mulher hemorroíça? Aliás, eu descobri uma coisa interessante que não sabia, que a mulher hemorroíça, esse título que ela tinha de Dama da Fé, ela ganhou antes mesmo de ser curada por Jesus. Ela era conhecida como a Dama da Fé. Quem é essa mulher hemorroíça? Vou relembrar aqui para a gente, que ilustra bastante esse nosso tema da noite de hoje. Ela, conta-se que ela, ainda jovem, ela perdeu a mãe. Tá? Muito pequenininha, a mãe desencarnou, e ela então cresceu. O pai adquiriu novas núpcias, né? Ela então, né, tinha uma madrasta. E aí, lá né, quando ela era adolescente, né, a madrasta começou a ensinar ela a tear, né? Ela começou a ajudar a madrasta a tear. E aí, então, o pai dela também desencarna. Não é? Também desencarnou, ela tinha lá, era adolescente, talvez uns 12, 14 anos, mais ou menos. E aí o pai dela também desencarna. Não é? Então, ficou somente ela e a madrasta. Né? E as mulheres daquela época, mulheres viúvas, mulheres eram simplesmente, elas eram
tinham uma vida muito difícil, até não tinha ajuda e tudo mais. Então, elas tinham muita dificuldade na sua vida material. Evidentemente que elas confeccionavam as roupas, túnicas, e vendiam para ajudar no sustento. Só que, logo depois da morte do pai, ela se descobriu mulher, né, teve a sua primeira experiência, né, na menstruação, e só que esse fluxo não passava. Né? E aí veio um mês, outro mês, e nada de passar. Ela procurava os médicos daquela época e nenhum deles conseguia curar essa mulher, né? Essa jovem. E aí o tempo foi passando, ela procurava curandeiros e tudo mais, né? Rezadeiras, né? Benzedeiras e tudo mais, né? Pitonisas e tudo, e nada. Ela continuava com essa hemorragia persistente, né? Que a deixavam prostrada muitas vezes, né? Ela vivia anêmica, né? Muito doente, muitas vezes. E, naquela época, uma coisa curiosa também é que as mulheres, né, quando estavam no período menstrual, eram consideradas mulheres impuras naquele momento. E nenhum homem podia tocá-la. Nenhum homem, nem mesmo o marido e ninguém, nenhum homem podia tocá-la. Então, imagine a vida dessa mulher. Foi uma vida muito difícil. E os anos se passaram, né? E ela não encontrava cura, mas ela acreditava. Viajou por várias cidades buscando a cura e não conseguiu a cura. Tá? E aí alguém falou para ela desse rabi, vindo de lá da Galileia, né? Jesus, e ela acreditou que Jesus pudesse curá-la. Né? E aí Jesus vindo, ela morava em Cafarnaum, que era, inclusive, um lugar, né, na beira do mar, na Galileia, e onde moravam, inclusive, alguns dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, como Pedro, Tiago, André, enfim, vários moravam em Cafarnaum. E aí Jesus, naquele dia, passaria por ali, e aí disseram, olha, o Jesus vai estar aí. Então, isso já se fazia mais de 12 anos com a doença, né? Ela magrinha ali, prostrada e tal, com muita dificuldade. Aí ela, não, eu acredito que esse Jesus vai me curar. E aí ela, então, procurou Jesus, Jesus estava rodeado por uma multidão, né? E ela com muita dificuldade e tudo mais, né? E aí ela tenta se aproximar de Jesus, uma multidão, ela muito franzina e tudo, né? E aí ela empreende aquele último esforço e toca nas roupas de Jesus. E ela acreditava que somente tocando Jesus poderia ser curado. E aí Jesus para, estanca, e aí diz, alguém me tocou. E aí Pedro, né, que era um dos apóstolos ali mais chegados ao Cristo, mais próximos, mas como, Senhor, como alguém lhe tocou? O Senhor está rodeado de uma multidão, todos estão lhe tocando, todos, como? Aí ele diz, né, eu sinto que alguém me tocou porque uma virtude saiu de mim. E aí ela se apresenta, foi eu, Jesus. Não é? E aí Jesus se aproxima dela, ela sente aquela energia contra os espíritos, aquela energia percorrer todo o seu corpo, e naquele momento o sangramento parou, né? E ela se viu curada. E aí Jesus se aproxima dela e diz assim, mulher, a tua fé te curou, não é? Ou seja, e aí foi por conta daquela força, evidentemente, de Jesus, mas também por conta daquela fé, daquilo que ela acreditava, na certeza que ela tinha que seria curada. Não é? E aí contam-nos os espíritos, né? Amélia Rodrigues, uma grande poetisa, professora baiana, através das mãos de Valdo Pereira Franco, né? Ela conta que essa mulher hemorroíça, né,
passou a seguir Jesus, né, a conhecer o Mestre Jesus, a conhecer quem era esse Galileu, o que ele ensinava. E aí conta Amélia Rodrigues, e em outras obras também se ouve, né, que ela passou a seguir Jesus e que fundou uma casa onde ela, além de tear, né, continuando, né, o seu ofício, né, de fazer as roupas, as túnicas, ela passou a contar histórias sobre Jesus, né? Ela acompanhou durante muito tempo Jesus e os apóstolos, durante algum tempo, e passou a contar histórias sobre Jesus e a contar sua própria história também. Não é? Não se sabe exatamente a identidade dela, os espíritos não revelam, né? Mas alguns autores dizem que ela era Verônica, aquela que lavou o rosto de Jesus quando Jesus estava a caminho da crucificação. Outros dizem que ela se chamava Berenice, não é? E que fundou essa casa e acolhia, né, as pessoas que passavam ali por aquela região. E ela acolhia e contava as histórias e dava moradia, inclusive aqueles que não podiam, né, não tinham moradia, ela acolhia e tudo mais. Ela ficou conhecida como a Dama da Fé, né? Isso mesmo antes da cura que Jesus havia realizado com ela. Então, meus amigos, a fé é esse sentimento inato, né, que já nasce conosco. Mas nós teremos, como nós falamos no início, que desenvolver essa virtude ao longo das nossas experiências, né? Através das reencarnações, através dos nossos, de diversas experiências que nós vamos tendo ao longo de nossas existências. E o Espiritismo hoje faz-nos compreender melhor esse sentimento, faz-nos compreender essas diferenças, porque uns têm tanto e outros têm tão pouco. Né? Porque uns, com tanta facilidade, né, ultrapassam essas montanhas, né, ultrapassam os seus próprios limites, né, das suas próprias forças, enquanto que outros têm ainda uma dificuldade de lidar com tudo isso, em dificuldade em crescer, né, espiritualmente falando. Né? E o Espiritismo nos ajuda a compreender tudo isso. Era essas as nossas reflexões da noite de hoje. Muito obrigado a vocês pela paciência de ter me ouvido na noite de hoje. Passo a palavra aí para o meu amigo Alberto. Ok, Paulo. Paulo, suas palavras, meu amigo, foi riquíssima, viu? Muito excelente essa sua apresentação. E a gente percebeu, pelo que você falou, que a fé, ela não é só a mãe da esperança e da caridade, não. Ela é essa potência que nos transcende sempre a algo melhor. E eu percebi também, você me fez assim pensar, que a gente, em cada estágio que nós vamos alcançando, essa fé ela vai se potencializando, em nós, na proporção em que a gente também vai se esforçando para permanecer nesse estágio, de forma que te concretize as nossas realizações para estágios sempre melhores, né? É aquela questão da evolução. E a gente não evolui se essa fé também não tiver potencializada, não é isso, meu irmão? Ficamos muito gratos por essa abordagem sua, viu? Que Jesus continue te iluminando, dando essa inteligência para poder nos orientar. Gente, está aberto aí a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, viu? Fica à vontade. Nós temos aí uns 20 minutos, 15 minutos mais ou menos, a 20. Boa noite, Paulo. Meu nome é Dirce. E vi muito boa, gostei muito da palestra sobre a fé.
né? Mas eu queria fazer uma pergunta. Realmente, a fé, eu acredito que a fé tem que ser trabalhada como todas as virtudes que a gente até já nasce com ela, mas é que nem você falou, nós temos que trabalhar. Mas a pergunta que não quer calar. Muitas pessoas têm fé fervorosa realmente, né? Eu conheço pessoas que sabe que não tinha nada e falava eu vou ter, e teve mesmo. Mas conheço pessoas que não têm tanta fé, mas que têm também. Como explica isso? Desculpe, você conhece outras pessoas que têm também tanta fé, mas não têm tanta coisa? Desculpe disso. Pode Não, repetir? tem. Por exemplo, assim, eu que nem você falou os exemplos, eu vou dar um exemplo. Tinha uma senhora que vinha aqui, ela morava lá numa rua um pouco longe da minha casa, e lá dava enchente, né? E ela tinha assim um marido que era alcoólatra, e ela vinha aqui e ela falava assim, ai, disse, um dia você vai ver, vou ter minha casa, eu vou sair daquela enchente. Aí eu ficava pensando assim, na minha ignorância, né? Eu falava assim, nossa, assim, ficava, para falar a verdade, ficava até com dó, né? Falava assim, ela mora, não, ela pagava aluguel. Quando enchia, sabe como que é enchente, né? Eu pensava, aquele marido, né, alcoólatra e às vezes mulherengo, como que essa mulher assim vai ter as coisas? E realmente ela já desencarnou. Ela era evangélica. E realmente ela teve, não uma, ela teve 3 casas, entendeu? E a fé dela era para ter saído do aluguel. Eu acho isso assim interessante. Mas conheço pessoas também que não é muito fervorosa, que nem é meu caso também, mas que a gente tem assim, a gente tem muitas assim, Deus nos ama tanto que ele sabe, ele dá coisas assim que a gente não espera também. Então tem assim controvérsias, né? Pessoas que têm fé que conseguem, e tem aquelas que trabalham a fé, que nem é meu caso. Eu trabalho a fé realmente. Às vezes eu penso, não vou, às vezes eu até desisto, falo assim, isso não dá, e dá certo. E eu não trabalhei a fé, entendeu como que é? Então eu queria saber como que é isso, né? É mais complexo, minha amiga. Não é só a fé que envolve aí. Envolve uma série de coisas. Envolve o merecimento também. Mas o que é interessante nós lembrarmos também, o Espiritismo explica a questão do merecimento também, no que se refere à fé, e você deu um exemplo maravilhoso aí, e ilustra exatamente aquilo que a gente falou, que é o seguinte, a fé lhe dá uma certeza, tá? Ela é diferente de acreditar, né? É você ter a certeza daquilo que vai acontecer, entendeu? É como se você intimamente, na sua alma, você tivesse aquela certeza. Se vocês me permitem, eu vou contar uma história que me veio na mente aqui sobre acreditar, essa diferença de acreditar e de saber propriamente, de ter essa certeza. Certa feita, Divaldo Franco estava fazendo uma conferência fora do Brasil e era justamente sobre a prova da imortalidade, né? Ele ia falar em português, né? Ia ter um tradutor, que inclusive era conhecido dele já, né? Ele chega na conferência onde tinham professores, estudiosos, cientistas, inclusive, e queriam saber sobre essas provas da imortalidade, né? Que o Espiritismo sempre apregou a isso também, né? E aí ele começa a sua conferência dizendo assim, eu não acredito na imortalidade. Olha que coisa curiosa. O tradutor olha para ele assim, estranho, e disse, eu não vou traduzir isso. O que você está dizendo, Edivaldo? Edivaldo, pacientemente, traduz, por favor. Ele disse, não vou traduzir isso. Né? Você está dizendo que não acredita na imortalidade, aí Edivaldo pacientemente disse, por favor, traduz. Aí o tradutor chega para os demais, né, na conferência, e diz assim, ele está dizendo que não acredita na imortalidade. Aí, desculpa. Aí, Divaldo conclui, né? Eu não acredito, eu sei da imortalidade. Porque acreditar, podemos acreditar hoje, como eu falei no início, e amanhã a gente não acreditar mais, nós mudarmos as nossas crenças. Acreditar tem a ver com crença. Né? E saber, não, você ter a certeza, a fé, não, é algo íntimo, é algo interno, é uma certeza.
certeza íntima daquilo que vai acontecer. Então, a sua amiga, esse exemplo que você deu da sua amiga, que inclusive já desencarnou, ela tinha certeza, né? Porque estava, inclusive, na programação dela, né? Obter essa casa, né? Apesar da enchente e tudo, mas ela tinha aquela coisa íntima, né? Aquela fé, né? E que certamente outros não teriam. O vizinho dela já poderia dizer, né? Meu Deus do céu, como ela vai conseguir uma casa? E de repente ela conseguiu, né? Tem tantos exemplos maravilhosos, né? Irmã Dulce, né? Tem histórias maravilhosas, Chico Xavier tem histórias maravilhosas relacionadas à fé que nós ficamos assim boquiabertos, né? Como eles tinham essa facilidade, essa serenidade, melhor dizendo, é o que a gente falou no início, a fé dá essa serenidade, essa tranquilidade àquele que acredita, né, naquilo que vai realizar, naquilo que vai se fazer. Infelizmente, disse e demais companheiros, nós associamos muito a fé a questões materiais. E ela vai muito além disso, vai além da questão material. E o próprio Kardec fala, né, a fé se relaciona à questão moral, né, à questão do espírito propriamente dito, de nós espíritos. Aliás, nós precisamos aprender a nos enxergarmos como espíritos que somos, né? Nós ainda não enxergamos dessa forma. Por isso que muitas vezes temos dificuldade de compreender certas coisas relacionadas à alma, relacionadas ao espírito propriamente dito, né? E o exemplo que você deu foi maravilhoso dessa mulher, não é? De ter adquirido, né? E outros que adquirem também, que não têm tanta fé, mas aí entram, como eu falei, outras questões do merecimento, questões do passado. Ô Paulo, Né? me permita, por favor. Pois não. Porque tendo a fé inata, não é preciso ser externa, você basta viver. O problema está aí. Porque às vezes para você, eu não mostro ter fé, mas eu vivo realmente a fé, porque é uma coisa inata. Não é isso? Eu preciso do básico. Excelente colocação, entendeu? Excelente colocação. Agora, ela é inata, Juju, mas precisa ser desenvolvida, não é? Ela, como nós falamos... Sim, mas se você desenvolve no seu interior, você não está externando, você está simplesmente vivenciando, porque Exato. A prática é que mostra justamente quem faz seguir as pessoas, seguir alguém, é dando um exemplo. Porque Jesus foi tão seguido por diversos, por exemplo, que ele mostrava. Porque se ele de fato não tivesse a fé para externar e as pessoas o seguir, ele não valeria nada. Não é isso? Verdade, meu amigo, com certeza, com certeza. À medida que nós vamos, né, experienciando, que nós vamos vivenciando, né, vamos aprendendo, né, e volto a repetir, a fé não está dissociada da razão, ao contrário, né, ela caminha com a razão. É preciso que compreenda, é preciso que a gente tenha fé, mas é preciso que a gente saiba o porquê que a gente tenha fé. É preciso acreditar nos espíritos, mas é preciso entender o porquê nós acreditamos, né? E é isso, a razão é quem vai dar essa prova, vamos dizer assim, né? A razão vai robustecer essa fé, né? Quando a gente compreende algo, isso nos dá essa serenidade, né? Nos dá essa tranquilidade. Joana de Anjos diz que nós temos que ser resilientes, né? Paciente e ter consciência daquilo que estamos fazendo. Porque o importante é isso. É você também ter consciência do que você está fazendo, que se é certo ou errado. Porque ela também nos fala que não basta só a boa vontade. Se você não se propor a fazer, que a boa vontade só não vai resolver. Você ter boa vontade de vir fazer a reunião,
Mas se você não vem, não adiantava nada, só boa vontade. Verdade. Mas, Verdade. Paulo, boa noite. Agenor. Pegando o gancho aí de Juju com vocês, a gente observa que Jesus, ele não precisava ter fé, ele já é uma capacidade máxima. E a gente vê que os exemplos de cura, principalmente ocorrido através dele, ele sempre procurava saber da pessoa que o procurava, dizer: o que queres que eu faça? Porque a gente vê o exemplo do cego Bartimeu, por acreditar essa fé, como é colocada no início, que é inata. Por que é inata? Que nós temos que ter essa consciência, Paulo, como você falou aí, que nós somos essência, nós somos espírito, estamos no corpo físico. Então, se somos espírito, nós temos a certeza, a fé radiante e realizante, que já carregamos conosco em espírito e verdade. Então, as nossas realizações, que nem todos Jesus curou, não é por falta de fé, é por falta de não ter uma mudança de comportamento e não havia interesse de mudar, de curar aquela pessoa, que ela ia continuar com os mesmos delitos, com os mesmos erros. Então, nem muitos, não é falta de fé, é falta realmente de merecimento. Então, a gente vê aqui que Jesus servia de, vamos dizer assim, de um motivador. Alguém que nos motive aciona essa fé. Então, essa fé ela tem que realizar também externamente para a gente ter uma comprovação de que essa potência que nós carregamos, que é a fé, e vamos realizar muito mais do que o próprio Jesus, foi assim que ele afirmou. Então, essa é a contribuição, e lhe parabenizando, Paulo, pela excelente explanação, conteúdo que você trouxe aqui didaticamente, muito tranquilo para a nossa compreensão. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Agenor. Eu queria aproveitar, Alberto e Agenor e os demais, eu estou reconhecendo uma pessoa aqui que eu queria cumprimentar, se me permitem, meu amigo José Piedade. Que bom revê-lo, Piedade, que saudade, meu amigo. Como é que vai? Estou aqui na fé, Paulinho. Oh, meu amigo, quanto Saudade de você tempo, que bom também. te encontrar aqui. Um grande abraço, Piedade. Para você também, meu querido. Gente, ainda tem mais um tempinho para alguma pergunta, viu? Se alguém tiver ou querer acrescentar com alguma informação, está aberta a palavra. Temos aí 5 minutinhos ainda. Ô Paulo, eu acredito que a fé também ela é acompanhada pelos esforços, né? Não só a gente dizer eu tenho fé se você não se Boa noite a todos. a completar aquela fé, né? Eu acho que aquela fé, ela não vai levar você a nada se você não tem uns esforços, né? Para ela se ser realizada. Eu acredito que a fé, ela está acompanhada pelos esforços também. Sem dúvida, é aquilo que a gente falou ao longo da nossa preleção, que é justamente ela é fruto da experiência, né? Existem aqueles que a gente acredita, puxa, fulano tem uma fé, né? Ele conquistou aquilo, não foi Deus que deu assim, pá, fez uma mágica, não, vou dar mais aquele, vou dar mais para a piedade, vou dar menos ali para o Fidelis. Não, absolutamente, isso é uma conquista, não é? É uma conquista. E o tempo todo nós somos testados, né? E ainda, meus amigos, infelizmente, nós ainda temos a fé muito pequenininha, entendeu? Nós acreditamos que temos muita fé, mas quando vem os momentos difíceis é que a gente percebe que ainda precisamos galgar muito mais. E outros, né, quando vêm as situações difíceis, as provas propriamente, outros passam assim tranquilamente, né? Tranquilamente. Irmã Dulce, por exemplo, né, eu me lembro que tem uma história, né,
que as enfermeiras chegaram para ela, irmã, nós estamos sem cobertor, irmã, vai ter paciente aí dormindo sem o cobertor. E ela pacientemente dizia, não se preocupem, minhas filhas, pois Santo Antônio vai nos ajudar. Ela falava isso quando era no dia seguinte, parava um caminhão na porta de um empresário trazendo cobertores. Ela tinha essa certeza, a fé era tão grande que ela tinha essa certeza de que seria atendida. Alberto, tem algum tempo ainda, Alberto? Tem, Juju, fica à vontade. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Minha filha foi operada e, no ato da cirurgia, deu problema. Ela ficou como se tivesse com catalepsia. Eu fui no balcão da enfermaria por 5 vezes, chamou o pessoal para vir ver que ela estava ficando ruim, né? E aí, no momento que eu estava buscando socorro, uma senhora vizinha ao lado me chamou para eu socorrer um filho dela que precisava ficar amarrado em uma mesinha lá para fazer um exame. Aí eu fui ajudar. Aí depois que eu ajudei, o rapaz fez o exame do menino, ela virou para mim e perguntou, o senhor é evangélico? Eu disse, não, senhora. E o senhor é o quê? Eu disse, eu sou espírita. Que, por sinal, eu ainda nem disse a ela, porque eu era jovem, assim, na doutrina, eu disse a ela, eu sou simpatizante da doutrina espírita, frequente. Ela disse, eu sabia que o senhor era diferente, porque eu sou com a sua filha com um problema, o senhor deixou sua filha lá e veio me ajudar. Eu digo, mas minha filha vai ser ajudada. Aí, quando eu retornei ao quarto, aí minha menina já estava voltando para o problema que foi o problema da anestesia. Aí ela estava retornando. Quando ela abriu os olhos, ela me viu. Ela, meu pai, ora, meu pai, que eu estou melhorando. Aí, naquele momento, eu percebi, e hoje eu percebo mais ainda, quando realmente a fé sai, assim, brota do seu coração, ou de sua natureza, assim, espontâneo, mas aquilo que você busca a Deus com fervor, ele ouve você sem você nem imaginar. Então, eu sou um dos que eu tenho um exemplo, assim, vivo da minha situação que eu vivi. E ela notou tanto que ela fez a interrogação, o senhor é evangélico? Porque para alguns, você só tem fé se for evangélico. Mas eu não sabia se ela era, né? Aí eu disse a ela, não, senhora. Obrigado aí, licença por mais esse abuso aí. Tá, Juju. Bom exemplo, Juju. De fé mesmo, né? Na certeza de que tudo está na mão de Deus aí, da espiritualidade maior. Gente, infelizmente está chegando no final. Tenho certeza que a gente teve uma noite maravilhosa de conhecimentos, né? Mais conhecimento, mais energia, a gente manter viva essa certeza, essa fé nesse ideal espírita, né? Precisamos deixar a nossa marca para que esse ideal ele não desapareça da Terra, né? Todos nós temos que fazer um esforçozinho para que esse ideal seja uma árvore, né? Aquela árvore gigante que o Evangelho nos fala. E que todos venham, né, aproveitar a sombra e o fruto desse ideal maravilhoso que é o Espiritismo. Paulo, meu amigo, faça suas considerações e quero agradecer primeiro, antes, a presença de todos os amigos dessa família, né? E nós só temos que agradecer porque nos irmana e, como eu falei, permitimos que essa semente não desapareça do nosso coração.
Paulo, queria que você, Paulo, fizesse a prece e fizesse antes as suas considerações, viu? Ok, meu amigo Alberto, eu que gostaria de agradecer aos companheiros, né, aí da sala de estudo, Chico Xavier, né, o nome me chamou bastante atenção por conta desse espírito maravilhoso, né, que divulgou a doutrina de forma... Aliás, ele foi um exemplo da doutrina espírita, né, um exemplo a ser seguido por cada um de nós, né. Eu gostaria de agradecer ao grupo, né? E para mim foi uma honra muito grande estar aqui com vocês. Ninguém sabe mais, apenas nós refletimos, conversamos. Como eu falei, não sou um palestrante propriamente, mas sou alguém que quer melhorar, né? Que busca melhorar sempre, né? Então vamos à nossa prece final. Agradecer primeiramente ao nosso Pai maior, Deus, que nos deu a permissão de, na noite de hoje, discutirmos, refletirmos acerca da fé. Obrigado, Pai amigo, pela doutrina dos Espíritos, esse verdadeiro farol a iluminar as nossas consciências. Encerramos esse nosso encontro com aquela oração que o nosso irmão e mestre Jesus nos ensinou há 2000 anos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja.